Esse é o episódio mais bizarro da nova série de Incrível Mundo de Gumball e eu posso provar. Na primeira temporada do desenho, principalmente, nós tivemos algumas piadas envolvendo o quão próxima a relação de Gumball e Darwin é. Mas digamos que para essa nova temporada, os escritores levaram muito a sério a ideia de resgatar a essência do show. De qualquer forma, hoje nós veremos isso e muito mais, pois é hora de cobrir mais 2 episódios dessa série que está sensacional, em A Carta e O Intestino. O episódio começa e aqui vemos que o Darwin é o último romântico do planeta Terra, porque ele tem uma carta de amor para entregar a Carrie. O Gumball chega a questionar isso, pois ele acha que a natureza fantasmagórica da Carrie pode não saber como reagir em relação a isso. Mas por causa do histórico de babaquice do Gumball, o Darwin decide ignorar isso e colocar a carta no armário da Carrie. E meus amigos, isso geraria um problema mais pra frente. A Penny chega e o Gumball se mostra ser a pessoa mais grudenta aqui, sendo um casal ridiculamente chato com a Penny. O Darwin, por outro lado, dá apenas um oi para a Carrie e ela se sente muito feliz. A questão é que é aqui que a fantasma começa a pisar sem parar no Darwin, porque ela diz que apesar de não odiar afeto, ela está totalmente morta por dentro para esse tipo de coisa e acha muito vergonha alheia. Por causa desse motivo, ela e o Darwin funcionavam. Nesse exato momento, o peixe olha para sua carta sendo colocada na mochila da Carrie e o Gumball tenta perguntar se ela não admirava nem sequer um eu te amo às vezes. Por causa disso, o gato azul sofre uma das maiores consequências da sua vida, quando a Carrie possui e começa a fazer coisas com seu corpo. Coisas não muito boas, vamos dizer assim, recebendo um bom trauma fantasmagórico para aprender a lição de nunca dizer eu te amo para um fantasma. Acima de tudo, uma mensagem acabou sendo passada para o Darwin, e ele estava desesperado para conseguir tirar essa carta da mochila da Carrie. No intervalo então, o Darwin começa a destruir as garotas, enquanto o Gumball aparece lá embaixo da mesa para tirar a mochila da Carrie. O problema é que essa coisa parece meio viva demais. O Gumball vai abrindo lentamente, mas começa a ser mastigado vivo pela mochila. Felizmente, com um pouco de nojeira da parte dele, o gato azul consegue escapar com a carta em mãos. Eles tentam por tudo destruir a carta, mas ela parecia muito forte. Aparentemente, o Darwin tinha recebido um papel amaldiçoado da Carrie e por algum motivo ele começou a escrever nele. Mesmo assim, apesar de tentarem, nada parecia fazer a carta ser destruída. Até que um caminhão de lixo passa e os dois têm a brilhante ideia de jogar aquela carta no lixo. Se não fosse pelo fato do Heitor passar bem na hora. Eu me pergunto por que eles não jogaram no lixo que estava literalmente do lado deles anteriormente. O pior é que a carta ainda caiu muito bem na mochila do Heitor. Darwin se sente muito mal e ele teme muito o que poderia acontecer. Perder a sua namorada fantasma seria o fim do mundo para o peixe. Para piorar a situação, o Heitor aparece na janela desenvolvendo a carta para o Darwin. Ele diz que estava tudo bem, então talvez o gigante entendeu a situação do peixe. Quem não entendeu foi a professora Simeon, que seguindo as suas regras, quando uma carta é muito especial para ser passada em sala de aula, porque ela é valiosa demais para ser mantida em segredo. Então o Darwin é obrigado a ler na frente de todos o que estava escrito ali. O peixe respira fundo e vai em frente, porém quando ele começa a ler, a carta era pro Darwin? O Heitor entendeu errado a carta e pensou que era pra ele, escrevendo uma carta recusando o amor do Darwin. Caramba, quem que é um imbecil que escreve uma carta recusando outra em um envelope tendo um coração nele? O Darwin se sente livre por evitar o pior, mas não se ligou no que estava acontecendo. A Carrie estava muito brava. Ela pensa que o Darwin estava querendo atrair e começa a ficar muito brava com o peixe, perdendo o controle de si mesma na escola. E caramba, se tem algo pra elogiar desse episódio é como a animação dele é fluida. Olhem e admirem, meus amigos. Darwin encontra com a fantasma na quadra e decide contar a verdade para ela. O peixe diz que sequer liga pro Heitor. Ele queria escrever uma carta de amor para ela, para dizer o quanto ela ama a fantasma. Mas como ficou sabendo da sua sensibilidade sobre o assunto, o Darwin tenta apenas ser fofo com ela. E isso funciona. Em partes, quer dizer. Então a Carrie vai atrás de possuir o Gumball. E isso nos rende a cena que está sendo mais lembrada que o episódio em questão, usando do Gumball para os dois se beijarem. Os escritores de Gumball definitivamente não têm medo de nada. Temos um abraço comicamente longo entre os dois e a Carrie enquanto o Gumball passa 1 minuto em sequência falando que eles são amigos. Comentando minha opinião sobre esse beijo, eu fico muito dividido, porque Gumball teve muitas cenas assim durante o desenho. Mas caramba, parece que eles dobraram a quantidade dessas piadas durante essa temporada. Mas e você? Você tem alguma opinião sobre? Bem, esse episódio foi estranho, mas sabe o que não é estranho? Você quando se inscreve nesse canal. Eu estou trazendo análise de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball diariamente. Nós estamos quase chegando em 60 mil inscritos e eu realmente preciso da sua ajuda para atingir essa marca.
O episódio começa com Gumball e Darwin investigando a geladeira e, bem, as coisas estavam um pouco fora da validade aqui, ao ponto do leite que estava na geladeira endurecer, e no exato momento que ele cai no chão, o Ricardo começa a contagem. E em menos de 5 segundos, Coelho consegue chegar até o leite e comê-lo. Gumball e Darwin até questionam sobre a data de validade daquilo, mas é do Ricardo que a gente tá falando. Ele fica todo orgulhoso e fala da sua experiência em aproveitar as coisas sempre que tem oportunidade. A Anaís, por outro lado, estava tentando contar sobre a sua experiência com o objeto que ela tinha criado, onde, quando aproximado a coisas orgânicas, ele pode falar o pensamento do item. Não me perguntem como isso funciona, mas a Anaís prova isso ser verdade quando ela aponta para uma planta que estava quase morrendo e ela implora para morrer algo. A Anaís e Gumball brigam por um cachorro quente e acabam derrubando ele no chão. Ricardo rapidamente ativa seu sentimento de comer as coisas o mais depressa possível e engole o dispositivo da Anaís. A Coelha fica muito triste porque seu pai tinha acabado de comer essa invenção que ela dedicou muito tempo, mas antes que ela pudesse falar sobre suas lágrimas, um barulho estranho sai da barriga do Ricardo. Ela tinha ganhado vida. Aparentemente, o intestino do Ricardo é o ser mais inteligente do mundo depois de adquirir tanto conhecimento durante anos de luta depois de combater todos os desafios que ele era obrigado a passar pelos hábitos de comida do Ricardo. A Anaís fica empolgada e quer conhecer ele. Ela pede carinhosamente para passar um tempo com o intestino do Ricardo e ele aceita, fazendo os dois passarem um tempo com atividades intelectuais. O intestino do Ricardo era tão inteligente que conseguia até derrotar a Anaís no xadrez. Ricardo começa a conversar com os garotos porque ele estava acreditando em que o seu intestino queria roubar a Anaís dele. Ele pergunta o que poderia fazer para evitar que tudo isso acontecesse. Darwin sugere mostrar ser mais inteligente que o seu intestino, mas ele falha miseravelmente nessa missão. Posteriormente, ele até tenta impressionar a Anaís com música, mas falha novamente ao não perceber que eles estavam apenas improvisando naquele momento. Estranhamente, após a Anaís chamar a atenção do Ricardo, ele começa a ficar mais fraco, como se o intestino estivesse consumindo ele mesmo. Ricardo vai desesperado tentar comer algo, mas começa uma briga com seu intestino e de alguma forma ele perde. Ele com certeza não queria que o Ricardo ingerisse algum alimento. Por isso, com uma cara de derrotado, ele tem que voltar a seu tempo com a Anaís. Felizmente, aqui nós temos uma das cenas mais fofas desse desenho, onde apesar de estar todo ferrado e a Anaís e seu intestino estarem fazendo arte abstrata, e o seu intestino definitivamente fazer a arte mais interpretativa que eu já vi, quanta criatividade, o Ricardo fez algo muito fofinho, mostrando todo o seu amor que ele tem pela sua filha. A Anaís gosta disso, mas o Ricardo estava muito sobrecarregado. Seu intestino estava tomando controle. Ele disse que poderia consertar aquele quadro horrível, tirando o Ricardo dele. O Coelho estava com muita fome aqui, e diz que por causa do seu intestino ser um pai melhor, ele merecia tomar controle de seu corpo por um instante. Nesse momento, as coisas começam a ficar macabras, porque ele toma controle e pede para a Anaís dominar o mundo ao seu lado. Ela diz sem chance e começa a fugir. No banheiro, a Anaís e os garotos têm uma conversa, onde a Anaís pede desculpas pelo dia de hoje, e o Gumball fala que não era culpa dela. O Ricardo é realmente difícil de se entender em alguns momentos. O importante é que eles tinham um plano. Os três caminham até a geladeira e avistam o iogurte do início do episódio. O Ricardo os encurrala e diz que não tinha escapatória. A Anaís pega o iogurte enquanto o Gumball e Darwin tentam distrair, mas são facilmente vencidos. A Anaís comemora após ter conseguido pegar, mas o Ricardo rouba dela, jogando ele para longe. Ele só esqueceu uma coisa nessa conta. Esse era exatamente o plano da Anaís. O Ricardo recupera sua consciência e dentro da sua mente ele começa a contagem, comendo o iogurte que caiu no chão. E do jeito mais complicado possível, ele recupera o controle do seu corpo. Até que isso foi bem rápido na real. Os três se acertam e ficam felizes com o fim do episódio. A Anaís se desculpa, mas não tinha problema. Eles estavam felizes com o que tinham e o Ricardo também precisava de licença para jogar fora o que tinha comido no dia de hoje. De qualquer forma, ele ainda tinha espaço para um Joyful Burger. Mas esses foram os episódios de hoje. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês ligam para cenas como aquela do Gumball e Darwin? Ou eles podem continuar desde que sejam poucos? Comentem abaixo para eu saber. No mais, muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. Se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!